Olá! Hoje eu quero discorrer um pouquinho sobre uma frase que eu li bem interessante que fala assim: um pouco de desprezo economiza bastante ódio. É uma frase de um escritor francês, Jules Renard. E eu acho que economiza muito mais do que ódio, economiza muito desgaste desnecessário, economiza muito falatório de tentar contra-argumentar com pessoas que não precisa, não merecem, e, né, promove muita paz de espírito quando a gente dá o desprezo certo para a pessoa certa, na hora certa. Nossa, dá uma tranquilidade, a gente precisa tanto disso de vez em quando. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Sou Marisa de Abreu, sou psicóloga, estou aqui para falar dessas questões de comportamento, enfim, da psicologia, o que você talvez precise de repensar em você mesmo, fazer alguns ajustes e viver melhor de uma forma mais tranquila, e que tudo isso são situações, questões que o psicólogo trabalha em psicoterapia. Eu mesma não atendo, mas se você pensar nesse profissional, quiser um acompanhamento, eu apresento meu site, tem uma equipe bacana, o link está aqui ou aqui pelo WhatsApp, você tem informações também e dá para fazer o seu agendamento, seu horário. Então vamos, né? O quanto que a gente deve dar atenção, né, a tudo que falam, a tudo que fazem pra gente, porque muitas vezes a gente se depara com gente aí que tira a gente do sério, né? Falam inverdades e dá aquele baque de vez em quando que fala assim: meu Deus, né? Como é que eu lido com isso tudo agora, que eu faço com essa pessoa? Ou as pessoas falam até verdades, né? Mas verdade que não cabe ser dita, nem naquela hora, nem por aquela pessoa, né? O caso dela tá ali se envolvendo, se intrometendo naquele assunto, nem naquele momento. Às vezes, sabe, você não tá com paz de espírito, não é a situação, tem pessoas perto, e aí você se lida com aquilo tudo. E com relação a essas pessoas, eu li uma outra frase também, não tinha autor, né? Não vou conseguir citar o autor, mas é uma frase que fala mais ou menos assim, que quem fala o que pensa não é sincero não, né? Ele é sem noção, porque gente sincera, ela fala o necessário com a empatia suficiente e com sabedoria, né? E isso é difícil, você ter essa empatia, essa sabedoria para saber o que vai falar, em que momento vai falar, né? E não dá pra gente controlar o que a outra pessoa tá falando, o que a outra pessoa tá fazendo. O comportamento do outro não tá na nossa alçada de manobrar, de controlar, de frear, né? Não depende da gente. A pessoa, até a gente consegue, né, colocar alguma coisa, conversar com a pessoa, tentar algum manejo ali do comportamento, mas o nosso tanto que a gente vai conseguir isso vai depender do quanto do que a pessoa permite, né? Vai depender do limite do outro, quanto que ela permite que alguém fale alguma coisa para ela se tocar, ou quanto que ela quer aprender a se modificar, o quanto que ela quer aprender a lidar com isso, né? Então o que resta pra gente é a gente aprender a lidar com pessoas que não tem trava na língua, que sai falando o que quer, fazendo o que quer, né? Pra gente conseguir dar essa distância para economizar a nossa adrenalina do lado de cá. E pessoas sem trava na língua é bem interessante, porque são pessoas que normalmente têm muito orgulho de ser desse jeito, né? Elas falam, né, e repetem e tem uma postura, uma segurança, porque ela se acha o dono da verdade, né? Ela tem dificuldade em flexibilizar o seu próprio pensamento. São pessoas rígidas, pessoas que chegaram em alguma conclusão com relação a algum assunto, às vezes com relação a você, né? Ou alguma coisa da vida, enfim. E ela se sente muito confortável nessa segurança, porque segurança é o que todo mundo quer. É um produto muito procurado, é ter essa sensação de que eu sei o que eu estou falando, eu sei o que eu estou dizendo, eu sei o que eu penso, eu já vivi a vida, eu já observei. Então essa segurança é muito confortável quando a pessoa chega nessa verdade, né? Que não existe verdade final, tudo você pode complementar com mais informação, né? A gente não chega ao ponto final de nada, mas essa pessoa que tem essa postura aí de dono da verdade, ela acha que ela já chegou, né, numa conclusão final, e ela é a dona da verdade, e ela se sente muito à vontade de sair falando às quatro ventos, não está nem aí com o que está incomodando outra pessoa ou não, se realmente é verdade, ou até que ponto, ou em que situação aquilo é verdade, enfim, né? E eu acho mesmo que esse tipo de postura é
na verdade uma preguiça mental. É uma dificuldade, é uma falta de disposição de ampliar os seus próprios conhecimentos, de aprender um pouquinho mais sobre a realidade de cada um, porque cada um tem a sua realidade, né? E conseguir flexibilizar. E aí a pessoa se agarra a essa segurança e ela chega a ser bastante indiscreta com as outras pessoas, chega a ser rígida, ela perde a empatia com a outra pessoa, ela chega a ser desagradável, né, muitas vezes. E ela não tá nem aí se aquilo que ela tá falando tá magoando, tá ferindo outras pessoas, não tá nem aí, porque ela tá de bem com aquilo, tá nessa preguiça mental de flexibilizar, de pensar um pouquinho mais a respeito. E o que resta pra gente diante dessas pessoas que são dessa forma, né? Já que muitas vezes dialogar com ela é impossível, né? O que resta pra gente é oferecer indiferença. É falar, ok, fica aí você com seus pensamentos, não me interessa. E ela vai falar, você não vai conseguir frear a língua dela. Muitas vezes você não consegue frear. Mas você oferecendo essa indiferença, né, que foi dita na frase do escritor como desprezo, né, a gente já ganha muito terreno para ter a nossa paz de espírito, né? E eu vejo que tem muita gente que tem dificuldade de se treinar em dar essa indiferença, porque precisa de um treino, porque aquilo sobe o sangue de um jeito que você quer sair falando para a pessoa. Então precisa se treinar. A pessoa ela acha que ela precisa de rebater o que a pessoa está falando, está fazendo, ela precisa de contra-argumentar, porque se ela não fizer isso, se ela não se defender, ela vai dar a impressão de que ela está concordando com a outra pessoa, ou se não está concordando, ela está reforçando, a outra pessoa vai cada vez ficar mais confiante naquilo que ela está falando. Mas para que a gente precisa melhorar a outra pessoa se ela mesma não quer se melhorar, né? Ela não vai mudar, eu falei assim, você não vai mudar a outra pessoa. E alguns têm mais dificuldade ainda se tiver outras pessoas assistindo, né? E fala assim, bom, se eu ficar quieta, se eu der esse desprezo, se eu der indiferença, vai passar a impressão de que eu concordei, vai passar a impressão de que eu perdi a discussão, que é pior ainda, né? Falar, eu vou sair de perdedor nessa história, né? Dá a impressão que se entregou a outra pessoa. Com o que ela disse, com o que ela fez, mas será? E aí eu falo, né, que quando você tiver com a sua autoestima bem bacana, quando você tiver bastante consciente de quem você é, do que você pensa, do que é importante para você, aí você vai chegar a algumas conclusões. Eu coloquei 4 conclusões aqui que são bem interessantes. Que nem sempre quem está assistindo isso concorda com essa pessoa sem noção que está falando o que quer. Às vezes ela está assistindo, ela também está quieta. Às vezes ela está dando a impressão que concorda, mas não concorda não. Ela só não está dando margem aí, está dando palco para palhaço, para ampliar o show dela, né? Ela está quieta, fala assim, bom, se a gente ficar quieto, o negócio morre e toca a vida. Outro ponto, pouco importa o que pensam, né? Muitas vezes muda muito pouco na sua vida o que a pessoa pensa, o que a pessoa acha, muda muito pouco na sua vida. E se tiver alguma perda concreta do que a pessoa está falando, do que a pessoa está fazendo, se tiver se ela estiver convencendo alguém que tem algum poder de fazer, por exemplo, na empresa, a pessoa está falando muitas coisas, né, a seu respeito ou para você, e aquilo tenha realmente uma perda de cargo, de função, de bônus, de, sei lá, de alguma coisa que pode acontecer na empresa, aí sim, nesse momento, você pode intervir com a sua serenidade e colocar o que de fato é verdade a seu respeito para as pessoas que interessam. Às vezes não é nem o caso de bater boca com essa pessoa, né? Mas vai falar, vai argumentar, vai se colocar para quem de fato interessa nessa história toda. E o último, que é bem legal você saber, que a sua vida não piora se você tirar da sua vida, tirar do seu convívio aquelas pessoas que não te acrescentam em nada. Muito pelo contrário, a vida costuma melhorar bastante, que às vezes a pessoa tem muito medo, fala assim, mas eu vou perder contato com essa pessoa, vou tirar aquela da minha vida, vai restar quem?
O mundo tem uma quantidade enorme de pessoas para você conviver, para você procurar a sua turma. Eu vivo falando isso, né? Procura a sua turma, procura quem tem a ver com você, procura quem te acrescenta, procura quem é bom para você, quem tem um relacionamento harmonioso, gostoso, quem dá vontade de estar junto e fazer coisas juntas e conversar, enfim. Você vai ver que é bem possível. Talvez seja esse o ponto, muitas vezes quando a pessoa fica resistente de dar o desprezo a quem merece, a quem precisa, o medo de ficar sozinho, o medo de não ter mais ninguém. Não, tem bastante gente no mundo. Às vezes o que falta é você aprender um pouco de habilidade social, de você ampliar a sua turma, ampliar os seus horizontes com pessoas novas que realmente constroem, que realmente vão te fazer bem. E se você percebe que sozinho está difícil, pensa no psicólogo para te acompanhar nesse autoconhecimento, nessa busca de mudança nos seus padrões de pensamento, no que você precisa fazer, porque aquela história, muitas vezes a gente vai fazer terapia para lidar com os outros que precisam fazer terapia e não fazem. Essa é outra frase que a gente ouve bastante por aí e é muito verdadeira. Às vezes é necessário, e se você quer o seu bem, você quer viver bem, às vezes é isso que você tem que fazer, é trabalhar o controle das suas emoções para você ficar tranquila com quem deveria estar fazendo terapia e não faz. Obrigada por me ouvir.